Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Gente, cenário novo. E vamos falar sobre coragem no vídeo de hoje. Sim, coragem. O que nos faz ter coragem, o que nos move a ter coragem, o que é preciso em termos de coragem para nós sermos quem nós devemos ser, para nós assumirmos quem nós queremos assumir, para que nós possamos viver o que queremos viver. Se você quer saber a minha opinião sobre isso e minhas dicas sobre esse tema, continua o vídeo depois da vinheta. Bom, gente, de casa nova, de cenário novo, eu tô muito feliz. Olha isso, gente. Eu tenho um cenário, os itens todos que eu ganhei estão aqui e que eu explico cada um desses itens pros fãs, pra quem é membro, né? Acho que eu já falei, você pode agora se tornar membro do canal. Você me ajuda muito virando membro. Tem várias categorias lá, desde a mais básica, que me ajuda muito, até as mais completas, onde você vai ter acesso a vídeos exclusivos que eu vou estar fazendo aqui constantemente. Né? A versão Rockstar, que é para quem realmente é muito fã e quer acompanhar coisas mais do meu dia a dia. Inclusive, estou para fazer uma viagem com a Becca e pretendo filmar essa viagem inteira para quem for fã Rockstar lá. Tá? Ou pelo menos filmar uma boa parte dela. Vai ser bem legal. Espero ver vocês por lá. Bom, voltando aqui, vamos falar sobre o tema do vídeo, que é coragem. Sim, coragem. Vamos lá, gente. Esses dias eu tava vendo uma pessoa falando assim pra mim: olha, Paula, eu admiro muito a sua coragem, eu preciso ter muita coragem pra fazer o que você tá fazendo, pra ser o que você está se tornando, pra vivenciar o que você está vivenciando. Assim como muitas vezes outras pessoas me falam assim: nossa, Paula, eu queria ter a coragem de sair, eu queria ter a coragem de me montar na frente de alguém, eu queria ter a coragem de poder interagir com outras pessoas, eu queria ter a coragem de ir numa balada, eu queria ter a coragem, enfim, de ir no shopping. E ao mesmo tempo eu vejo muita gente falando: olha, vai, faz, é só fazer, não perca tempo, não desperdice a vida. E gente, eu sei o desafio que é pra gente enfrentar esses medos que nós vivemos, né? E daí a gente vem com esse termo de coragem. Precisamos ter coragem, precisamos, sei lá, criar forças, unir forças. E eu quero trazer um pouco da minha visão sobre isso, porque será que realmente foi coragem que me fez mover até onde eu movi? Será que é isso? Ou será que foi uma coisa diferente disso? Bom, eu acho que é um mix de coisas. E eu entendo que cada pessoa tem o seu momento e as suas vontades, que não necessariamente essas vontades elas vão estar conectadas com as vontades de outras pessoas, tá? Um exemplo disso é que eu tenho várias amigas no meio cross que elas têm vontade de fazer coisas diferentes do que eu tenho, tá? Então, por exemplo, balada. Vamos falar sobre esse tema específico. Eu, particularmente, nunca tive vontade de balada porque eu não sou uma pessoa de balada. Gente, eu sou uma pessoa do rock, eu sou uma pessoa que eu gosto de música, eu toco guitarra, então o meu rolê, a minha praia é de fato curtir um bar, curtir um som, estar com os amigos. Eu sou uma pessoa muito caseira, né? E balada, dançar nunca foi a minha praia. Realmente eu prefiro estar num palco tocando guitarra, como Paula, do que de repente estar, sei lá, dançando, né? Aliás, eu nem sei como dançar, eu teria que fazer aula. Então assim, eu dançaria? Talvez. Eu teria coragem pra ir dançar? Então, aí é que tá. Pra gente criar coragem pra fazer as coisas, acho que primeiro a gente tem que identificar aquilo que a gente quer fazer muito, né? E a partir daí, a gente tem que entender o nosso momento e ver se nós estamos predispostos a tomar aquele passo, a se expor naquela situação, né? E aí existem vários pontos que nos ajudam a vivenciar isso. E nem sempre vai ser a coragem, né? O que as pessoas determinam como coragem, muitas vezes na minha visão, é uma consequência de coisas que muitas vezes passa por nervosismo, por vontade, por desejo, mas pela ação da gente enfrentar tudo isso e dar o primeiro passo, sabe? E se expor, e ter a vontade de andar e colocar a cara a tapa e vivenciar aquilo independente, principalmente da opinião de outras pessoas. Se você parar pra pensar, você deve ter vivenciado isso na sua vida, independente do crossdressing, em diversas outras situações, em diversos outros momentos,
Você deve ter passado por isso. E com certeza, esquece o crossdressing nesse momento, esquece a transição, esquece qualquer coisa nesse sentido. Pense em trabalho, pense em família, pense em notícia ruim, pense em notícia boa, pensa na vez que você teve que passar por algo que você precisou dar um primeiro passo, você precisou enfrentar alguns medos internos, né? Eu acho que isso é o principal motivador para que a gente crie a tal da coragem, né? E por mais que algumas pessoas cheguem e digam, olha, você tem que fazer A, B ou C, porque é muito fácil, compensa muito, né? Vale muito a pena. Por mais que as pessoas digam tudo isso, eu acho que isso depende muito mais de uma ação interna sua, de você querer viver isso, de você precisar viver isso, do que necessariamente você ter que fazer o que os outros estão te dizendo para fazer, tá? Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar em tudo isso que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu processo. E às vezes sim, se conectar com outras pessoas, como foi o meu caso, ajuda a gente a mover nessa direção, sabe? Então às vezes precisamos sim dessa conexão, às vezes precisamos sim desse apoio, às vezes precisamos sim do nosso tempo e de descobrir o que nos dá o impulso para poder viver isso, entende? Então, por exemplo, o que me fez contar pra Becca, eu sempre digo, eu já disse isso em outro vídeo, mas vou repetir aqui, não foi tanto coragem, foi muito mais desespero. O desespero de não conseguir mais, de me sentir presa, de me sentir escrava, de me sentir um monstro, de ter construído toda uma questão dupla para coexistir e não existir ao mesmo tempo, foi o que fez eu ir lá e falar assim, peraí, gata, peraí, não dá mais, eu preciso contar, eu preciso. Foi olhar nos olhos dela, num momento muito difícil da minha vida, talvez no momento mais difícil da minha vida, e dizer, eu preciso te dizer o que tá acontecendo. E aí eu volto à pergunta, será que isso foi coragem? Ou será que isso foi desespero? Só que é um desespero que culminou em ações que viraram coragem, certo? Por isso que eu falo, a palavra coragem, ela é complexa da gente entender, porque nem sempre é a coragem que te move, são outros sentimentos que te colocam lá, mas que depois, sobre outra perspectiva, isso acaba virando coragem. Faz sentido? Eu tô viajando muito aqui. O que eu quero dizer é que, assim, muitas vezes temos que enfrentar os nossos medos, muitas vezes temos que enfrentar as batalhas, muitas vezes vamos sofrer derrotas, muitas vezes vamos ter que entender que não controlamos o julgamento, o pensamento, a cabeça dos outros e que a gente tem que estar em paz e bem com nós mesmos, né, para poder aproveitar e curtir e experimentar aquilo que nós queremos. Só que ao mesmo tempo, a vida, gente, ela é muito curta, ela passa muito rápido. E você que está me assistindo, se você já tem uma certa idade, você entende o que eu tô falando. Se você é jovem, você ainda não entende. Mas você vai entender um dia. A vida, ela passa muito rápido. A minha, pelo menos, até chegar aos 18 anos, que é aquela vontade de você querer ser adulto, ela até que demorou. Os 18 anos pra cá, olha, voou. E quando a gente vê, a vida passou e quem somos nós? Talvez seja uma das perguntas mais difíceis de respondermos, né? Quem sou eu? Quem é você? E daquilo que você é, daquilo que você sonhou, daquilo que você realizou, o que te impede de viver aquilo que você ainda gostaria? O que te impede de viver aquilo que você é? O que te impede de viver aquilo que você quer? A partir daí é que você vai entender que o bem mais valioso que nós temos no mundo não é o dinheiro, não são as pessoas, talvez seja o tempo, talvez seja a saúde, mas antes da saúde eu acho que o tempo, porque a saúde, quando ela tá ruim, o que ela faz é encurtar o tempo, né? Então o tempo, ele é único, ele é precioso e ele tá aí. Então não se trata do que foi, não se trata do que vai vir. Nunca é tarde, nunca é cedo. O momento é agora, o momento é você entender o que você quer, entender o seu momento e falar, eu vou me jogar, eu vou tentar, eu vou viver, seja lá o que for isso pra você.
Porque cada um tá no momento. E não adianta as pessoas chegarem pra mim e falar, Paula, por que você não transicionou antes? Simples, porque não era o meu momento. O meu momento é agora. E agora eu tô seguindo a minha transição. Isso quer dizer que eu não era trans antes? Isso quer dizer que eu estava presa antes, reprimida antes. E que o meu momento é agora. Então, seja lá qual for o seu momento, se é usar uma roupa, se é usar uma maquiagem, se é contar pra sua parceira, se é contar pra sua namorada, se é pra sair na rua, se é pra se expor, se é pra se assumir, se é pra transicionar, se é pra parar com tudo, seja qual for o seu momento, pense, porque talvez esse momento seja agora. Porque a percepção de tempo é uma coisa muito... Como é que a gente pode dizer? Apenas uma percepção. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no canal se você assistiu até aqui. Se inscreva e volte para assistir novos vídeos, porque eu tô sempre soltando conteúdos novos todas as terças e quintas. E já faz um tempo agora que eu tô fazendo de terças e quintas às 19 horas, a pedido de vocês, tá? Então é isso. Um super beijo e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.